E aí, galera, para quem já tá aí, Apareceu. Tá. Alô, Demorou um pouquinho, mas deu mas certo. foi bom, Márcio. E aí, senhor Márcio Burgard, tudo firme e forte? Tudo firme e forte. Vamos lá, né? Tipo, aceitei o convite, não li o material, como é de praxe de bom brasileiro. Falei, prefiro ir fresco e aberto a qualquer pergunta, a qualquer. Enfim, Aham. entendeu? Mas vai ser Prefiro um bate-papo, exato. bate-papo Era um sossegado. É, bate-papo informal. Falei, vamos verdade. entrar lá para. É isso aí. Ô, Márcio, quantos anos já de Panamá? Vamos falar assim, 3 anos, 2019, 20, 21, 22, mais uma parte desses 3 anos ficamos no Brasil. Então, vou Ah, falar assim, corrido mesmo, 2 anos e um quebradinho. pós-pandemia ou Não, a gente ainda na foi, pandemia? durante a pandemia a gente foi para o Brasil. Ah, o, e todos eles pela Nestlé, todo esse tempo pela Nestlé. Ou você Sim, sim, eu cheguei. foi por outra? Não, na verdade, nós viemos para o Panamá porque a Gabriela, minha esposa, recebeu uma proposta da Nestlé. E daí nós viemos, eu pedi demissão da empresa que eu estava para, vamos dizer, em família vir para cá. E daí surgiu a oportunidade da Nestlé. Por coincidência, na mesma empresa e tal, em áreas parecidas, ou a mesma área, vamos dizer assim, na área de compras, mas eu num outro mercado diferente do dela. Mas, Ah, inclusive, ela já bacana. mudou de área, então tá em outra função. Legal. Marcião, vamos lá para o nosso bate-papo, cara. Sim, vamos lá. O, o, o- você entrou nesse mundo de multinacional mais de 20 anos, né? Entrou por que estado, cara? Cara, vamos falar de idade já, começar assim, entendeu? É que se eu duvido que se qualquer um olhar não vai falar que eu tenho a idade que eu tenho, né? Mas realmente já eu comecei o estágio na Cargill, no Paraná, em Ponta Grossa. Que ano foi? 2003. Três? Sim, vou fazer 20 anos, né? Vou fazer 20 anos em setembro, vamos dizer assim, Legal. do mundo de commodities. 2003 foi quando eu entrei também na Cargill, no estágio também. Não, você Mesmo você já não era mais estagiário, a gente já sabia, entendeu? Já tinha alguma idade avançada. eu tinha uma idade avançada. O, e você, de lá, você rumou para Campo Grande, olha o pequeno aí. Não São quantos, tem Márcio? jeito. Aqui é a vida real, entendeu? Na, É. na verdade, eu fiquei em Ponta Grossa por 3, 4 anos. 4 anos. Uhum. E daí sim eu fui para Campo Grande, onde a gente se conheceu, né? Meu amorzinho, papai tá numa... Não, eu não quero conversar com você agora. A gente conversa depois, lembra o combinado? Léo, deixa ele jogar Mario Odyssey. São quantos? Você tem quantos? Dois? São dois. Desculpa aí, mas é a vida real, né? A vida real com filho é Acontece. assim. Isso porque antes de eu, isso porque antes de eu entrar aqui, eu cheguei, fui lá, conversei com eles, coloquei eles no quarto, dei videogame para eles, falei, pessoal, papai vai entrar numa live, não vão lá de jeito nenhum. Tudo combinado? Combinado. Mas não funcionou. A Gabriela comentou, vida real com filho. Exatamente. Exatamente. Mas são Aí, dois que dão bastante trabalho, tá? Ainda mais com a Gabriela viajando. Gabriela, essa aqui é a minha esposa, entendeu? Que tá comentando. Mas é assim, né? Você não tem o que fazer. Isso é normal. eles são bem ativos, Sim, eles são bem ativos. São extremamente ativos. Mas é menino, né? Menino tem energia, muita energia. Eu tenho uma menina também que ela é rapaz, ela começa e para só para dormir. 3 anos. O problema é que um vai incentivando o outro. Quando você tem dois, então é complicado. Quando um começa a querer parar, o outro vai lá e incentiva, né? Acelera. Uhum. Certo. Senhor, nessa sequência era logística. Quando a primeira entrada na Multi, em venda global, foi logística. Na verdade, não, porque antes de eu entrar em commodities, antes de entrar na Cargill,
Eu trabalhei um tempo na área fiscal, por incrível que pareça, então isso é legal para você ter esse câmbio, né? Fiscal na Siemens. Não, Dudu, amor, por favor, vai. Ele não me deixou. Tá bom, se ele não deixar, a gente É vai... difícil mesmo, eu também fico no home também. Cleiton comentou aí, ó. Cleiton é um parceiro nosso também aí, amigo nosso que segue a gente, comentou aí, em casa eu também fico no home, é complicado o silêncio. Eu também sou, Mas também sabe o que eu fico no acho? home. Eu queria entender, a Gabriela, inclusive, está nos assistindo aqui, eu queria entender, porque com ela não é assim, né? É só comigo que eles fazem isso. Com ela já impõe respeito, entendeu? É diferente. É o paizão, né, cara? O paizão admite tudo. Daí você é exatamente. Mas desculpe aí. Bom, então, na verdade, eu comecei, a primeira experiência numa multinacional foi na Siemens. Mas foi numa área fiscal. Também foi como estágio, mas é bem diferente, né? Do que depois dessa vida de trade, de logística. É um dinamismo bem distinto. Só tô vendo gente aqui, ó. A Andréia. Andréia. Sobrenome dela é impossível não lembrar, né? Não. O possível é você falar, né? Sobre o sobrenome dela a gente tem que falar soletrando. Esse é impossível. Legal, cara. Aí veio a logística na área e você seguiu nela. Segui nela por um bom tempo. Vamos dizer assim, toda minha carreira na Cargill foi em logística. É claro que você acaba tendo segmentações distintas na área de logística mesmo, né? Porque você tem a parte de planejamento, que eu fiz planejamento, você tem a parte de contratação rodoviária, contratação ferroviária, programação, você tem vários outros, vamos dizer assim, segmentações dentro da logística. E dentro da Cargill eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com vários distintos, né? Quando eu saí da Cargill com quase 10 anos de casa, minha última função era na área tanto de contratação ferroviária e hidroviária, quanto a parte de planejamento. Então, você tem toda essa bagagem, além das bagagens que a gente vai adquirindo no interior, né? Na parte mesmo de planejamento da planta de moagem de soja, tudo assim, né? E a logística no Brasil, acho que deve ser uma das mais complicadas no mundo, né? Vamos falar assim que o Brasil tem uma deficiência logística, melhorou muito nos últimos anos. Eu acho que o Brasil fez alguns investimentos e principalmente eu tive do outro lado também na parte ferroviária, então eu trabalhei na ferrovia, então eu vi parte desse desenvolvimento sendo feito. Então, logística norte também, você acaba tendo esse novo flow, esse novo canal de saída. Então, tudo isso agregou. Mas, em compensação, quando a gente olha para o agronegócio, o volume explodiu, né? Então, é diferente. Mas o Brasil, realmente, ele é deficitário, ele ainda tem muitas oportunidades para desenvolver. E isso torna a vida do profissional logístico bem dolorida, ou bem complexa. Mas foi bem... Tá, hoje a tua área está mais ligada a compras, voltada... Vamos falar assim que a minha carreira foi projetada de uma forma que eu acabei tendo várias oportunidades. Apesar de eu estar na área de compras hoje, e hoje é muito mais focado na compras, diferente do quando você olha para uma trade, que tem a parte de consumo, mas a grande maioria do volume é compra para vender, né? Você acaba fazendo essa operação, essa intermediação. E foi muito do que eu fiz na última... Márcio, trading, para o pessoal que está escutando aí, é o... Então, na verdade, vamos falar assim, a trade é uma empresa que vai intermediar uma compra. Seria o atravessador do passado, né? Quando a gente lembra do cara que... e tal. Mas hoje, qual que é a função da trade mesmo? A função da trade é gestão de risco, né? Ela vai lá e compra, ela fomenta o fazendeiro, ela fomenta o agricultor,
no momento certo, dá liquidez para ele vender quando ele precisa e fornece o produto para o tomador, para o consumidor final do produto, no momento que esse consumidor precisa. Então, por isso que eu falei assim, falar atravessador vai criar uma expectativa para quem não conhece de trading, que a trading está ali tipo só tomando o dinheiro, uma margem do negócio, mas não é isso, na verdade. A trading ela tem essa função de realmente de dar liquidez para o mercado que o mercado precisa, porque muitas vezes o tomador, e agora eu como tomador final do produto, eu não estou no mercado todo dia, mas o produtor quer vender no dia que ele quer vender, que ele precisa vender, que ele precisa pagar uma conta, precisa pagar o fertilizante, precisa pagar o defensivo, então ele acaba entrando, a trade acaba entrando nessa função de dar essa liquidez para o que o mercado precisa para ele se movimentar. Então vamos dizer assim, fazer girar o negócio. Exatamente. Porque nem sempre quem está ofertando, nem sempre quando ele está ofertando, tem alguém disponível querendo comprar. Não, e você, quando você olha uma trade grande no Brasil que acaba exportando, ela dá liquidez para o produtor exportar também. Porque o produtor não consegue fazer uma carga para um navio inteiro. A trade vai lá, busca a carga de todos os produtores para conseguir fazer essa venda. Então é um papel significativo e um papel importante, na verdade. E a trade também, no passado, e continua fazendo isso, ela foi responsável por muito investimento em infraestrutura, em investimento em portos. Então é um papel bem, bem distinto. Uhum. Hoje, obviamente, a principal via de saída aí é o canal do Panamá, né? Para exportação. Na verdade, o canal do Panamá ele é muito importante para a redução de custo logístico, certo? Uhum. Você acaba utilizando o canal do Panamá como um redutor de distância, porque você acaba conseguindo cortar, principalmente pensando em fluxo da Ásia para a África ou para o leste americano e tal, África, Europa e leste americano. Então ele acaba sendo um facilitador, né? Mas o Panamá em si, ele não recebe toda essa carga, né? Ele é só uma via de acesso. É um desvio. Então mas é um canal muito importante, vamos dizer assim, um dos mais movimentados do mundo, como é Suez. Então a gente tem esse aspecto aqui do Panamá. Mas nós estamos no Panamá, mas eu estou no Panamá, mas eu não compro nada para o Panamá. Essa seria a minha pergunta. Não, eu só estou fisicamente no Panamá. Eu compro hoje para a Latam, para as operações da Nestlé de Latam, basicamente Purina, é o grande carro-chefe da minha categoria específica, que é grãos, né, milho e soja, mas é para países específicos, para México, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile. Eu não compro nada para o Panamá, até porque o Panamá não tem produção, né? Eu compro para as plantas de produção. O Panamá recebe, ele vende Purina aqui, mas ele recebe ou do México ou de algum outro país e ele faz a revenda, né, do material. E como que é a parte de grãos daí para cima, LA, América Latina? A gente tem que pensar o seguinte, grãos é um mercado bem global, né? México, por exemplo, eu compro grãos basicamente dos Estados Unidos, que é o grande produtor global de grãos. Ainda é o grande produtor global de grãos. É o primeiro, ou é o maior produtor de milho disparado, com mais de 30% de share. E de soja sempre está ali brigando com o Brasil para a liderança. Esse ano o Brasil teve uma produção recorde, disparou, mas é diferente. Só uma perguntinha. O milho dos Estados Unidos, ele não consome muito? Ou ele produz o suficiente para... Não, ele consome o grande carro-chefe do crescimento da produção dos Estados Unidos. Se você olhar um gráfico, infelizmente eu não vim preparado para isso, para mostrar para vocês. Se você olhar um gráfico do crescimento dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, ele foi puxado basicamente por etanol.
Então você vê o etanol hoje consome 30%, 35%. E eu estou falando número, eu sei, tá? Não é chutando igual alguns políticos fazem, né? Falar qualquer número para falar que sabe o que está falando. Nesse caso, eu acabo olhando muito esses números, eu gosto muito desse detalhe. Mas os Estados Unidos, 30%, 35% do consumo de milho deles hoje é para etanol já. E nos últimos 20 anos, o crescimento que teve na produção foi basicamente para atender essa demanda. Então é um negócio bem diferente. Sim, os Estados Unidos ele é muito forte, mas mesmo com esse consumo interno muito forte, ele tem um consumo muito grande para etanol, tem consumo muito grande para feed, né, para alimentação de animais. Ele tem um excesso de exportável. Uhum. Mas aí você entra na questão de precificação, né? O mundo todo gira em torno, basicamente todo mundo, com exceções, porque raras exceções, gira em torno de Chicago, da bolsa de mercadorias de Chicago, que é puxada pela produção, pela venda, pela comercialização do milho americano. Todos esses fatores, mas daí a gente tem uma história, daria para a gente ficar umas 3 horas conversando sobre esse tema aqui. Né? Mandar um abraço para o Felipe, lá, o pai dele é grande produtor de milho aqui no Brasil, produtor enfim. Felipe, sei que eu não falei certinho, mas enfim. Podemos até conversar depois, Felipe, você vendeu um pouco de milho barato para Purina, te manda um saquinho de ração, ProPlan. Aí, Felipe, pai lá, ele tá abrindo negócio aí, ó. Eu sempre fui curioso, Márcio, acho que hoje não vai ser esse o assunto, mas eu sempre fui curioso, por exemplo, a divisão ali, Estados Unidos, México. Como que deve ser difícil trabalhar preço ali? Eu não sei, na minha visão, né, que tá totalmente fora disso. Né? Tipo, México... Na verdade, não é. Precificação é um parâmetro. Não é fácil você pagar caro. E estamos pagando caro por commodities, todo mundo tem sofrido a inflação. Mas o grande ponto, precificação, é um parâmetro do preço da chegada do milho dos Estados Unidos dentro do México. Porque o México não produz o suficiente não tem produção suficiente para a demanda. Hoje o México produz 25 milhões de toneladas, consome 40, 15, 16 milhões vem dos Estados Unidos. Então o preço é parando dos Estados Unidos. O produtor mexicano são produtores menores, com um custo de produção mais alto, e mesmo com essa demanda crescente, eles não aumentam a produção. Eles vêm nos últimos 10 anos com uma produção e com uma área relativamente estável. Então, não é tão complexo assim. Depois que você está no dia a dia, você entende. Mas é relativamente... Tá. Senhor Márcio, falar um pouquinho agora de carreira. A gente sempre... a gente acaba encontrando no nosso dia a dia aí, né, cara? Quem você deve, principalmente, eu já saí, né? Hoje eu atuo em multinacional, mas palestrando, mas não lá mais lá dentro, né? E a gente sempre tem aquelas pessoas que falam, puxa, cara, como eu faço para entrar? Como você fez para entrar? O que é entrar? É fácil, é difícil? Qual a tua expectativa quando você entra? Depois que você está lá dentro, tem alguma coisa lá dentro que fora eu não consigo enxergar? As pessoas sempre vêm com essas perguntas, tipo assim, foi bacana para você? Foi difícil entrar? Depois que você entrou, ela foi mais difícil do que você pensou? Entendeu? Algumas perguntas nesse sentido. Principalmente para o pessoal que está nesse meio aí de vou para lá, mudo para cá. Na verdade, vamos falar o seguinte. Primeira coisa, quando a gente fala assim, multinacional, é um negócio diferente, vamos falar o seguinte, né? Ele é uma gestão diferente. Então você vai ter algumas facilidades e algumas dificuldades diferentes de você entrar numa empresa menor, uma empresa, vamos dizer assim, de dono, né? Porque no final você acaba falando com o dono, a gestão, muitas vezes tomar a decisão também é mais rápida e também é muito mais na emoção, tem muitas dessas coisas. A multinacional, a grande diferença é que normalmente ela é mais estruturada, ela tem toda a sua governança já criada. Então esse é um fator de distinção em relação
a operação, as operações menores, locais e tal. Para entrar, eu diria o seguinte, qual que é o melhor momento de você entrar numa multinacional? O melhor momento para entrar numa multinacional é num programa de trainee, num programa de estágio. Eu acho que esses são os programas principais para isso. Isso não significa que você não possa entrar numa multinacional depois, vamos dizer, já como profissional formado. Muitas vezes, se você faz questão de entrar numa multinacional, esse que é o ponto, você pode acabar fazendo alguns step backs na sua carreira, fazendo uma movimentação lateral, algumas coisas que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer, dependendo do momento de carreira. Vamos dizer assim, eu entendo como o primeiro passo para entrar numa multinacional. Programas de trainee, de estágio, são os melhores locais, os melhores momentos de entrar para isso. Por quê? Porque você vai analisar outros skills, né? Você não vai analisar a experiência pura e simples. Porque muitas vezes o recrutador, ele espera que você, quando você vai recrutar, não vou necessariamente dizer que é meu caso, mas isso facilita, né? Quando você vai recrutar, você acaba buscando se a pessoa tem experiência. Porque tem a questão do clima organizacional, tem a questão da governança. Se você traz isso de outra empresa grande, facilita a sua adaptação. Então, tem esse cenário. Mas vou falar para vocês que tem empresas menores, tem empresas médias, tem empresas nacionais. Eu trabalhei numa empresa nacional com clima de multinacional, que é o caso da Cosan. Trabalhei na Rumo, né, na parte de ferrovia. Não tem diferença nenhuma para uma multinacional europeia. Assim, em termos de processo, governança, então... Acaba a estruturação sendo muito parecida. Desculpa? Acaba a estrutura, o corpo ali sendo muito parecido. Exato. Então, tipo assim, a gente tem empresas nacionais, grandes empresas nacionais, que grau de governança, e até vamos falar assim, você como funcionário, benefícios e tudo, que podem ser melhores até do que uma multinacional que de repente você está esperando a multinacional dos seus sonhos por marca, por identidade, por identificação, mas não necessariamente vai te trazer a mesma coisa que você poderia ter numa nacional. Então, temos que quebrar um pouco isso, né? As empresas, elas são formadas primeiro por pessoas, mas a estrutura dela, vamos dizer assim, ela independe do nome. E tem muita empresa nova entrando, né? Tem muita startup, você pode ter oportunidades incríveis em empresas diferentes, entendeu? Marção, eu vou fazer as perguntas que passaram para mim, né, cara? Então, eu tenho que fazer. Eu acabei não anotando quem foi que passou. Ô, ajudante, aceita a luz, papai? Tá bom. Tá começando a ficar um pouco escuro aqui. Tá chegando. Antes Aí é 1 hora menos que aqui, né? E eu tô 1 hora menos que... Não. Você tá 1 hora... E aí é dúvida. Eu tô 1 hora menos que você. Tá. Tem um rapaz aqui que falou pra você mandar um abraço pro Márcio. Manda um abraço pro meu irmão Márcio de Ponta Grossa. Márcio, manda um abraço pro meu irmão Márcio de Ponta Grossa. Acabou no... Se ele tá ainda aí, manda um oi pra gente. Eu acho que é o Marcos, né? Deve ser, provavelmente. Creio que seja Marcos. Minha família é tudo com M, entendeu? Com exceção de uma irmã, que é Patrícia, mas é Marcos, Marcelo, Márcia. Então, deve ser por isso, deve ter. Sua esposa falou que é um homem ponderado com as crianças. A vida é assim, entendeu? Tipo assim, aqui a gente não tem máscara, a gente nada de criar um cenário e ficar falando que são coisas. Olha lá, foi a Gilciane, que é a minha cunhada, que disse, é o Marcos. Tá. Ô, Marcelo, vou fazer um merchan aqui, tá? Hora do merchan. Hora do merchan. Ó, tá virando meu... Vamos para a hora do merchan. Mas assim, no caso, Márcio, a gente está aqui, até um assunto que eu entraria. Depois da pandemia, muita coisa acelerou, no meu ponto de vista, somente a parte de tecnologia. Estava naturalmente crescendo algumas coisas, só que por necessidade, acho que por obrigação, aceleraram algumas coisas, como, por exemplo, o uso de aplicativo. Foi global isso, né, cara? A solicitação de alimento para aplicativo, enfim. Isso era algo que estava indo na velocidade natural
muitos querendo assim, não é minha muito isso, só que acelerou e mudou muito a vida de muitas pessoas. Então hoje você ainda tem aquelas pessoas que falam assim, puxa, não é muito a minha, mas ela entende que é necessário. Ela sabe que aquilo é o diferencial do mercado dela. Então tem muita pessoa assim, que só surge aquela dúvida assim, eu preciso de um aplicativo, eu sei o final do que eu quero, o final, mas não sei esse caminho para chegar até o final. Ou eu tenho a ideia toda montada na minha cabeça, mas não sei onde começar. Da pandemia, o que você acha do mercado antes e depois? Tipo assim, o mercado de tecnologia, como eu disse agora, mudou, cara. Acelerou. Essa parte do aplicativo acelerou. Todo mundo quer, todo mundo sabe que precisa. Que nem eu falei, tem uns que falam assim, puxa, eu não queria. Pode ser complexo. Mas ele sabe que ele viu com a pandemia que muda a vida dele. E a parte de alimentos, assim, cara, o que você vê? Você acha que teve alteração? Mudou alguma coisa? Muita alteração, né? Eu acho que o primeiro ponto que é importante falar quando a gente fala em pandemia, que foi uma mudança bem grande, até nós, vamos dizer assim, na função atual que eu tô, a gente sentiu um pouco menos. Por quê? Porque a gente já tinha esse trabalho relativamente remoto, que nem eu falo, eu estou no Panamá, mas todos os meus clientes internos estão em outro país. Então a gente já tinha uma forma de comunicação, que é o Teams, que é o Zoom, que é qualquer ferramenta de comunicação. Mas isso era uma coisa que era difícil você fazer. Você não pensava em fazer, e eu vou dizer assim, trazer um pouco isso para o meu passado, quando eu ia fazer uma reunião, se eu fiz 2, 3 reuniões online durante minha carreira, claro, com exceção quando você tem uma barreira muito grande de distância, mas era impensável. E as ferramentas de comunicação foram as primeiras que se desenvolveram nisso, né? Eu acho que esse é o primeiro grande impacto que teve. E, na verdade, foi até uma quebra de paradigma, né? Até vou trazer um exemplo da minha esposa, que num dos trabalhos dela falava em home office, era um negócio assim que você tá pouco. Não, né? isso mudou radicalmente. Home office, eu quero você aqui para controlar o que você está fazendo. E foi uma quebra de paradigma, porque muitas empresas tiveram obrigatoriamente que fazer home office, ou se não parava a operação, e funcionou bem. E funcionou bem, inclusive, para as pessoas que não estavam acostumadas a fazer home office. Eu sou uma pessoa que nunca tinha feito home office, e quando eu ia para casa, ou precisava ficar em casa por qualquer motivo, eu não trabalhava, porque eu não conseguia. Então, foi uma quebra de paradigma, foi uma mudança muito grande que a pandemia nos trouxe. Distanciou um pouco também, eu acho, mas aproximou no sentido das pessoas que estão mais distantes poder ter essa oportunidade, esse contato um pouco mais real. Tanto que a primeira coisa que eu faço, e que foi uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, que ela sempre pedia e depois eu aprendi e hoje eu faço, quando eu entro na reunião, a primeira coisa que eu faço é abrir a câmera. Porque se você pegar e fazer um call via computador, não aproveitar esse recurso, você não está aproveitando ele totalmente. Então você aproxima as pessoas, mesmo a uma distância tão longa. E agora, quando você fala assim, mercado de alimentos, a gente viu revoluções gigantescas, né? iFood, por exemplo, outras. A gente tem aqui o nosso aplicativo aqui do Panamá, que numa menor escala, mas pedidos já que Panamá não tinha nada de entrega, você não conseguia uma pizza entregada em casa. Então você teve essa mudança muito rápida, né? Porque é questão de sobrevivência. E muitas vezes a mudança ocorre nessa questão de sobrevivência. Ou você muda ou você muda. E eu acho que a pandemia criou essas mudanças de uma forma mais rápida por uma questão de sobrevivência. Os restaurantes não tinha alternativa. Mesmo os supermercados e tudo, eles tiveram que se expandir. Era, vamos dizer assim, era quase impensável. Tinha já um pouco, mas quase ninguém usava. Eu, por exemplo, nunca usava entrega de supermercado. Hoje, se eu chego à tarde cansado e preciso comprar alguma coisa, eu vou lá e peço no aplicativo. Ainda tem muita coisa a se desenvolver, mas está muito melhor, entendeu? Então, a comunicação, eu acho que foi um dos fatores quando a gente olha para o nosso trabalho, ou para a minha rotina de dia a dia, mas quando você olha para o mercado food, ele mudou muito. Eu não tenho os números aqui, mas a gente estava olhando esses dias um reporte de venda de ração nos Estados Unidos e modificou muito. O que era, sei lá, 5% online já está acima de 50%.
Então mudou Que louco, demais. né? Muita mudança, né? É muita Exatamente. coisa, né, cara? Você pegar, tá 50%. Então, o mundo mudou nesse sentido, né? Se isso vai ser bom no futuro, eu acho que tem sido bom, eu acho que tem sido importante algumas mudanças, mas o que me preocupa mais eu vou falar assim, até como pai, é como que as pessoas vão se acostumar a não ter essa comunicação presencial, pessoal, entendeu? Essa relação pessoal eu ainda acho que é muito importante para todo mundo, né? E a gente vê que as pessoas hoje evitam, ou até muitas vezes você vai num barzinho, num lugar, a pessoa está conversando com a outra por WhatsApp. Então são coisas que você tem que tentar desenvolver, aproveitar a tecnologia, mas sem perder certas ou outras habilidades. Entendeu? Porque essa comunicação Eu penso igual você também, creio que essas facilidades, elas existiam, algumas pessoas não usavam muito por opção, ou por não querer, por necessidade, por obrigado. Muitos entraram e falaram, cara, isso aqui era bom demais, eu não sabia. Só que essa parte que você falou do estar junto, do conversar, dá essa impressão mesmo. Mesmo porque hoje também, por exemplo, os seus filhos e a minha filha já nasceram com tecnologia de celular, né? Mas daí eu vou fazer novamente vou fazer um reconhecimento aqui para minha digníssima. A minha digníssima não deixa eles mexerem no celular. Não deixa. E eu acho correta. Porque, na verdade, eles estão num momento de desenvolvimento. Isso é uma questão muito nossa, né? Mas que a gente vai entendendo que é importante as crianças terem esse desenvolvimento social. E agora que eles pegam o traquejo do desenvolvimento social, conversar com as pessoas, pedir, falar. Então, é claro, vamos dizer o seguinte, que muitas vezes a gente tem até, poxa, a gente está querendo almoçar, jantar, as crianças não param, não sei o quê, você vai lá e entrega o celular para ficar... fica quieto, deixa a gente aqui. Mas é um momento muito importante para o desenvolvimento das crianças, esse princípio princípio do desenvolvimento, para que eles possam realmente aprender a se comunicar de uma forma assertiva. E quando você coloca o celular na mão deles, eles acabam não tendo isso. Minha esposa já comentou aqui, está certíssima, concordo. Mas, assim, inclusive hoje, quando você vai num restaurante, você vê uma mesa de família que tem criança, né? Mais. A galera tá assim, né? Ou tá assim ou não sabe como conversar. A gente. Não sabe como Pessoal. Já voltar. Pessoal, o que eu pedi para vocês? Nós estávamos num cruzeiro um tempo atrás e a gente estava na mesa, nós 4, sem nada na mão, tal, mas conversando ali, tentando interagir, e sentou uma família também com 4 pessoas, um casal e 2 filhos. Os 4 não falaram, sentaram, não trocaram uma palavra durante a refeição inteira. Eu falei assim, cara, é difícil, eu gosto de tecnologia, eu gosto de celular, mas a gente tem que tentar trabalhar de uma forma que a tecnologia não afaste as pessoas, né? Aproxime. E eu acho que hoje o grande ponto é como é que você cria essa questão. E eu vou dizer, mesmo em negociações, muitas vezes eu uso o WhatsApp para pedir preço e você acaba perdendo a negociação em termos de aproveitar a negociação falando, né? Discutindo, abrangendo um pouco mais. A comunicação por meios de mensagens, ela é bem mais restrita, né? Até porque, ou você vai estar restrito porque as palavras, você não vai escrever uma Bíblia e a pessoa não vai ler uma Bíblia, ou num áudio, tipo assim, eu recebo um áudio de 1 minuto, eu não escuto. Eu escuto os primeiros 15 segundos. Então é normal, né? Podcast. Tem cara que manda podcast, né? A melhor coisa que o WhatsApp fez foi eu acelerar 2 vezes lá. Exatamente, foi uma boa invenção. Eu tô no telefone, meu amor, a gente fala daqui a pouco. Léo, ajuda ele, por favor, meu amor.
Léo, vai lá. Ajuda ele. E não me deixa jogar. Deus do céu. Eu fui avisado, entendeu? Eu fui avisado pela Digníssima de novo, entendeu? Você vai fazer uma live com as crianças em casa? Eu falei, né, super tranquilo, não vai acontecer nada. Não tá vendo, gente. Mas tudo bem, já tô falando, entendeu? Desculpa. Mário, uma coisa que você comentou, cara, que eu acho que é muito interessante. Primeiro, o contato, né? O segundo, a vida, mãe, que não estou em casa. A mãe tá viajando. Não tô acendendo a luz aqui em cima, para mim tá muito escuro. Por favor. Tá, Léo, se eu não deixar ele jogar Mario Odyssey, eu vou desligar os videogames. Vai. Tá, deixa ele jogar Mario Odyssey e vou jogar outra coisa. Pronto. Senão não dá, Léo. Eu preciso terminar aqui. Tem mais 4 horas de live ainda. Mas eu vou ficar aqui ainda. Porque eu não... Tá bom, mas quietinho. Acende a luz aqui em cima pra mim. Desculpa, agora acho que vai. Agora vai. Não, é de boa, tá? Como o Cleiton comentou aqui embaixo, daí tá comum já. Ô, Márcio, o que eu estava comentando, tem diferença, foi o que você falou, do e aí escrito, a pessoa que lê do jeito que ela quer, né? Exatamente. Comunicação, você tem 2 fatores. Você tem o emissor e o receptor. O emissor, muitas vezes, e a gente erra muitas vezes, a gente tem isso. E isso eu percebi muito mais agora que eu tenho que me comunicar em 3 línguas diferentes, você acaba percebendo isso. Porque o português e a nossa língua nativa, a gente se comunica até com entonação diferente, você se faz entender. Mas muitas vezes, vamos dizer assim, o inglês é muito mais literal. Então você não consegue fazer os jogos de palavra que a gente faz. Então tem muitas coisas que você tem que aprender e mudar. E a linguagem, como foi que você falou, a linguagem escrita, ela tem isso também. Muitas vezes você fala uma coisinha assim, que você pensou assim, que é um detalhe, para a pessoa se torna um furacão, se torna uma... Um e aí se torna um e aí, né? O e aí, o cara fala, e aí? E aí escreve do mesmo jeito. Então acho que isso é uma coisa que pega. Outra coisa que eu acredito, o Márcio, que pesa demais também nessa parte, que a minha criação também é igual a tua e a da sua esposa. A gente, por muito tempo, deixou sem, e agora a própria escola usa alguns recursos para a educação, né? Mas também na mesa, a gente é sem, almoçando, jantando, no restaurante, é todo mundo sem. A gente conversa entre a gente. É esquisito isso, né? Mas a gente conversa entre a gente. É diferente. Mas acho que a parte do subconsciente, Márcio, sabe? A pessoa está aqui falando com você e está pensando ali, puta, aquele negócio que eu postei, será que quantas curtidas deram? Quantas visualizações? Será que quem eu queria que visse, viu? Entendeu? Então a pessoa às vezes está olhando para você, está conversando, ela está no automático. Ela está no e a cabeça está... Outras coisas estão ocorrendo, né? Na vida virtual. Mas isso não é só na relação pessoal, não, viu, Márcio? Eu acredito. Na profissional do dia a dia também. A gente percebe essa distração que está bem maior, cara. Bem maior, assim, esses deslizezinhos, coisas que são de atenção, aumentaram bastante, sabe? Errinhos simples de atenção aumentaram bastante. Não, e hoje... Mas eu acho que também tem uma questão geracional também, tá? Como você disse, essa geração que está entrando no mercado de trabalho com força agora, é uma geração que nasceu conectada. Alguns estão, vamos dizer assim, já adaptados ou com update para ser multitask. Mas não é todos, né? Então acabam se perdendo um pouco nisso. Então tem toda essa questão, né? E muitos acham que são, né? Mas não são. Exatamente. Então, muitos acham que são e não são. A dúvida, por exemplo, a gente passou por isso, do não ter a tecnologia e o ter. Eu lembro que teve um momento que foi proibido o celular na mesa. E ainda não tinha essa troca, era SMS. Então foi proibido, o cara chegava, iniciava o dia, guardava. Mas e hoje? Como se faz isso? Se a pessoa nasceu...
Não, e dependendo da pessoa, se tirar o celular dela, ela morre, né? Entre aspas, tipo assim. A pessoa não é uma ofensa tão grande quanto, sei lá, xingar a mãe dele. É, É um negócio complexo, porque a vida das pessoas muitas vezes está ligada muito intrinsecamente ao celular. Então é um negócio complexo, né? É bem complexo. somente para dar aula. Eu dei aula há 5 anos. Eu gosto de dar aula, mas não dá mais por tempo, né? E quando eu comecei, eu já comecei com esse pessoal já do celular ativo no celular. Complexo, cara. Acho que era todo dia um estudo de casa. Esse é um estudo de casa. Demais. Não, Mas, enfim. mas é que nem o Felipe disse ali, hoje em dia, tipo assim, o celular já faz parte, ele é uma peça de roupa, né? Você já sabe, você sai de casa sem celular, você te espera, esquecer alguma coisa. Porque faz parte da sua rotina, tá com ele na mão, no bolso, ou seja, entendeu? Então é um negócio complicado. Mas, de novo, a tecnologia, ela facilitou muita coisa. Cara, vamos pensar assim, você mesmo, você deu aquele exemplo assim, do que mudou e tal. Como era pedir uma pizza 10 anos atrás? Você tinha que ligar para a pizzaria, daí muitas vezes tinha que pedir o cardápio, pedir para o cara falar o cardápio para você, se não conhecesse a pizzaria. Ou muitas vezes você escuta, por causa disso, você já pedia só as simples, de calabresa, portuguesa e tal. Hoje não, hoje você pega, abre seu celular, liga seu aplicativo, consulta todo o cardápio, muitas vezes você pede pelo aplicativo já pedindo as alterações que você quer. Então é uma mudança grande para o bem, mas tem os pontos negativos ou os pontos que precisam ser, vamos dizer, tem que se atender a esses pontos, né? Mas, voltando um pouquinho, quando eu perguntei da pandemia, consumo, cara, é uma curiosidade que eu tenho também. Alterou, Consumo? na parte de alimentos. Não, isso ficou claro. Eu sei que quando você vê o nível de inflação que nós temos, tem vários fatores, né? O primeiro fator foi o consumo. Por quê? Você teve uma migração de capital, primeiro uma migração de capital. O cara que viajava, o cara que utilizava o carro, por incrível que pareça, se você fizer, só para fazer um adendo aqui, se você for consultar WTI, que é o índice de petróleo da Bolsa de Nova York, durante abril, acho que se não me engano foi abril de 2020, o petróleo ficou negativo. Ou seja, os caras estavam dando petróleo. Porque parou tudo, não tinha o que consumir, os navios estavam parados com petróleo dentro do navio. Chegou a ficar negativo. Para os caras saírem da posição, tiveram que negativar o petróleo. Então, mas esse foi o início da pandemia, né? Depois, o que acontece? Então, as pessoas que pararam de viajar, as pessoas que deixaram de fazer alguns programas externos, como restaurante, essas coisas, eles acabaram investindo em algumas coisas, né? Primeiro, consumo interno, alimentação, alimentos mais premiums, foi uma coisa que cresceu muito, né? E o alimento mais da qualidade do topo, né? Exatamente. Então você teve um aumento de consumo, mas depois, vamos dizer o seguinte, isso você vê refletido na inflação. Oferta e demanda, você está consumindo mais, o preço vai subindo. Mas depois você teve toda a questão de estímulos econômicos, né? Todos os governos do mundo injetaram dinheiro, adoidado, principalmente os países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa e tal. E isso acabou criando uma abundância de dinheiro que, por consequência, acabou indo para fundos de investimento e todos, e acabaram alongando as posições, e os custos foram lá para cima, né? Então tem dois fatores. Tem o fator do cara ter uma reserva maior, poder consumir mais, e preferir trocar alguns consumos, né? E, ao invés de ir ao restaurante, o cara pede uma carne mais cara em casa. Ao invés de consumir um arroz simples, vai lá e pede um arroz premium. Então, tipo assim, você tem essas mudanças de perfis e também teve um consumo maior em casa, né? Todo mundo engordou, acho que durante a pandemia. Eu acho que foi um fator grande. E realmente a gente viu, não só
todas as empresas de alimentos, você olha, você tem um aumento do faturamento e aumento de vendas durante esse período, entendeu? Tá. Senhor Márcio, para a gente ir para a pegada final da nossa live. O senhor está numa empresa global, Sim. certo? Tem quantos países? Cara, boa pergunta. Deve ter mais de 160 países, com certeza. Papai, eu não tenho volume. Caraca. O senhor acredita? Essa é eu quero uma opinião tua, do Márcio, tá? Tira o que o senhor vive fora daí, da opinião do Márcio, pessoal. O senhor acredita que nesse daqui para frente, a gente terá mais aquisições das grandes, no seu ponto de vista, ou mais segmentação de mercado? Na verdade, consolidação é um movimento natural com o tempo. Porque as atividades se tornam mais caras, quando você faz uma aquisição, você tem alguns ganhos de sinergia, né? Na área de compras, você acaba comprando em escala, então você acaba conseguindo alguns descontos, você tem algumas sobreposições em funções, então você acaba diminuindo isso. Então é natural, entendeu? E até por uma questão de competição. Para você, muitas vezes, e não vou nem falar, não estou falando especificamente da Nestlé, nem poderia falar sobre isso, porque também não é a minha área, mas você vê que as aquisições é uma forma de proteger margem. Então, muitas vezes a empresa adquire outras, pensando assim, pô, eu tenho um competidor aqui. Se eu conseguir adquirir esse competidor, além dos ganhos de sinergia que ele acaba trazendo para o negócio, ele acaba tendo alguma possibilidade de redução de margem, de aumento de margem, perdão. Porque você vai ter uma competição a menos, né? A grande questão, e aí que entra os órgãos reguladores, é até que momento vai ser permitido isso, entendeu? E você vê, isso tem acontecido muito, somente no continente europeu, você vê tendo muito questionamento em qualquer tipo de aquisição. Tem aquisições que nem são, vamos dizer assim, tão estratégicas. Vou dar um exemplo aqui, bobo, mas tipo assim, a Microsoft estava adquirindo, ou está adquirindo uma empresa chamada Activision, que é de divisão de games. E a Comissão Europeia está sentada em cima do processo há mais de um ano. Vão falar assim, é um negócio estratégico? Não. Mas tem uma preocupação de qualquer tipo de coisa que possa afetar o mercado. E quando você vai numa estrutura, vamos pensar assim, de mercado de agrícola, mercado de food e tal, é mais complexo ainda, né? Você tem uma concentração muito grande. Então eu acho que existe sim a vontade, eu acho que existe o capital, existe até uma tentativa disso, mas eu não sei até que momento você vai ter a autorização dos órgãos reguladores para isso, entendeu? Então, se você falasse assim, eu acho que vai ter aquisições, vai, mas vão ser grandes aquisições, grandes consolidações. Eu acho muito difícil hoje uma empresa, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, assim, sei lá, uma Johnson Johnson ser adquirida por uma Nestlé. Entendeu? Tipo assim, quando você acaba criando um monstro que pode dominar o mercado e fazer uma bagunça nisso. Eu acho muito difícil você ter uma aprovação nesse sentido. Salvo raras exceções, vamos dar o exemplo que a gente viu hoje no setor bancário, que o Credit Suisse foi adquirido pelo seu principal competidor. Mas daí é porque o Credit Suisse estava quebrado e foi uma forma de reduzir um pouco os danos, né? Mas daí é uma outra coisa. Por opção para reduzir o dano, né? Exatamente. Mas daí é um outro cenário, não tem nada a ver com o cenário de aquisição. Então, a aquisição hoje no mundo globalizado do jeito que é, quando você vai comprar uma empresa grande dessa, que atua em vários mercados, para ela conseguir aprovação, ela tem que ser aprovada em todos os órgãos reguladores. Você vai ter cadeia no Brasil, você vai ter nos Estados Unidos o próprio, você vai ter Europa, você vai ter vários.
A Gabriela perguntou aí, ó. Essa é uma pergunta bem complexa, entendeu? Na verdade, porque realmente você trabalhar fora da. Isso que eu vou ter, já vou aproveitar a pergunta dela aqui. Dicas de como manejar carreira global sem rede de apoio e paternidade ativa. É um negócio complexo, porque, quer queira, quer não, vamos dizer assim, a gente está fora do nosso país. Nós temos alguns amigos, mas os amigos também têm a vida deles, têm a estrutura deles, você não consegue ter o mesmo apoio que você tem da sua família. E a gente hoje, vamos dizer o seguinte, a Gabi está viajando. A Gabi está na Suíça hoje. Nem sei que horas são lá agora, acho que elas já são de madrugada, mas ela está aqui nos prestigiando. Mas Obrigado, é muito complexo. Gabi, obrigado, tá? Mas eu acho que se você. Mas daí é uma questão de você definir, e eu acho que isso faz muito. É muito importante até para você, a sua gestão de carreira, determinar quais são suas prioridades. Entendeu? E como que você maneja essas prioridades. Eu acho que as empresas hoje, elas têm que ter uma preocupação genuína com isso, elas ainda não estão preparadas para isso, principalmente quando você fala de paternidade, entendeu? É um negócio que muitas pessoas ainda têm uma aversão, eu falo abertamente, eu preciso terminar a reunião porque eu tenho que ir buscar meus filhos. Mas, né, tem gente que acha estranho. Fala assim, você buscar seu filho? Esposa, cadê? Entendeu? Tem essa questão até do fismo mesmo. É um negócio... Cadê a mulher? Mas você não... Eu me sinto extremamente confortável, porque eu priorizo eles. A empresa é importante, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar me desenvolvendo, mas eu não vou deixar de abrir mão da minha família por qualquer outro motivo, entendeu? Então você também tem que saber priorizar. E também tem uma questão do casal... Não vai ter caso só de casais, vai ter até pais solteiros, mães solteiros, que daí é um pouco mais complexo ainda. Mas nós nos ajustarmos, né? Eu estou dando todo o suporte para a Gabi poder viajar e ficar seus 6 meses fora, que eu acho que vão ser quase 6 meses, porque vai demorar tanto para ela voltar, que eu estou achando que está longa essa viagem dela mesmo. Então você tem que ter é muito importante ter essa cumplicidade, né, entre o casal, para que você consiga os dois, porque os dois, hoje em dia, é impossível você ter um casal que os dois não trabalhem. Até acontece, mas tipo assim, é raro, né? Porque hoje em dia tá tão caro as coisas que você precisa dos dois trabalhando, e para a saúde mental das pessoas também é importante estar trabalhando, né? Ter sua vida fora da rotina, só a rotina familiar. Então, mas é complexo e você não tem nenhum programa de incentivo à paternidade ativa, vamos dizer assim. Hoje em dia é um negócio importante para ser discutido. Mas desculpa, eu te cortei. Eu dei prioridade para quem manda, entendeu? Que é minha esposa. Então ela colocou ali, eu já respondi, entendeu? Viu? Ela foi participativa. Ô, Márcio, a gente completou aqui 1 hora, passou um pouquinho, o bate-papo tá bem top. Por mim, a gente ficava até muito tempo, mas acho que tem que dar suas prioridades aí. Quem sabe a gente marca outro, tá? Já fica o convite aqui para outro lá na frente, tá? Daqui a alguns meses. Fazer a pergunta agora para a gente encerrar. Todos nós começamos, né, cara? Você começou lá no Paraná, eu comecei aqui no Mato Grosso do Sul, dei uma rodada, voltei. Você deu uma boa rodada, né? Você está bem ali, no Panamá. E a pergunta seria, lá do seu início, quando você chegou e falou, caraca, eu lembro muito bem quando a primeira vez que eu cheguei na Cargill, a Cargill foi minha segunda multinacional. A primeira foi a Coca-Cola. E aí, quando eu cheguei na Cargill, cara, eu vi um mundo que eu falei assim, cara, é isso que eu quero. É entrar aqui, seguir carreira, subir degrau, ter um monte de desafio, cada vez ter... Enfim, naquela época, naquela idade, eu pensava isso. E cada um pensa uma coisa, né? Eu já vi pessoas que falaram para mim, cara, eu entrei e fui. E fui. Eu diria assim, para você, que degrau da escada você tá?
quando você entrou? O que você acredita? Na verdade, eu acho que a gente tem... Carreira é um negócio complexo, né? Vamos falar o seguinte, porque você até pode mudar de lado, você pode se movimentar, você pode mudar de carreira. Eu acho que nunca é tarde para você analisar o que você quer. E, de novo, eu estou dando exemplo aqui. Você pode, eu acho que até deixa sugestão você fazer um bate-papo com a Gabriela. Ela tem uma história muito rica. Ela acabou de fazer uma mudança, 300, não vou falar 180 graus, eu ia falar 360. Não, ela não voltou para o mesmo lugar, né? 180 Tá feito o convite. Não, tá feito o convite para ela já, Gabriela. Já porque tá feito o convite, tá? você pensa o seguinte, a Gabriela, ela estava numa função muito parecida com a minha, vai. Tipo assim, trabalhou em trade, trabalhou com trade mesmo de óleo, depois foi para uma empresa, trabalhou com originação, assim, uma carreira muito paralela, depois veio para compras, e agora ela está trabalhando numa área de diversidade e inclusão. Sim, cara, nada a ver com o que ela fazia. Então, tipo, ela mudou 180 graus. Quando ela resolveu mudar, ela foi lá e mudou. Então, carreira é um negócio que você tem que... Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sábio, você vai ficando mais ponderado e você consegue se movimentar de uma maneira um pouco mais assertiva. Eu diria o seguinte, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, eu tinha um plano, eu tinha uma expectativa, eu tinha uma meta. Eu estava bem encaminhado para isso. Quando nós resolvemos sair do Brasil para vir para o Panamá, eu entendi que aqui seria um movimento diferente, seria algo visualizando outros ganhos. Eu tive alguma perda, alguma não vou nem falar do step back, mas vou falar assim, eu tive uma pequena mudança na minha trajetória de carreira. Mas eu tive alguns outros ganhos, em termos de família, em termos de dar essa convivência, que os moleques estão aqui, que eu fico bravo, tô brigando com eles aqui, mas no final eu tava numa vida em São Paulo, que eu saía às 6 horas da manhã, chegava às 9 da noite, eu nem via eles acordados. 6 horas eles não tinham acordado, 9 da noite eles não tinham acordado, e já estavam dormindo. Então, você tem algumas coisas. Então, a carreira, a gente muitas vezes fica só atrelado ao cargo, atrelado à posição, atrelado ao salário, mas eu acho que a carreira ela tem que ser muito mais determinante no que é importante realmente para você. É claro que é importante um bom salário, é claro que é importante se sentir, é importante você participar de coisas que mudam o mundo, ou que mudam, que te trazem uma satisfação pessoal. Mas no final, eu trabalho para isso, para a família, entendeu? Para ter o que eu preciso para isso, entendeu? Então, sinceramente, eu acho que carreira tem que ser um negócio planejado para o que seja correlato à sua vida, esteja agregada, a sua vida pessoal esteja agregada à carreira. Então, se você fala o seguinte, não, eu só quero trabalhar, você pode trabalhar 20 horas por dia, você pode virar CEO, você pode alcançar vários objetivos. Mas então, você vai ter que abdicar a mão de algumas coisas. Daquele final de semana, de estender aquele feriado, de fazer a ponte no feriado. Então tem muitas coisas que tem que ser levado em consideração quando você está determinando uma questão de carreira. Quando eu iniciei, voltando agora, fazendo o contraponto da pergunta que você me fez, quando eu iniciei minha carreira, eu não pensei que eu estaria aqui. Eu não imaginei que eu estaria ou que eu chegaria em posições que eu cheguei dentro da minha carreira. Que eu teria oportunidades ou teria, vamos dizer assim, o crescimento que eu tive, as vivências, as histórias que eu criei durante esses 20 anos de carreira já. Não tinha essa expectativa. Sinceramente, eu não me imaginava assim. Eu imaginava algumas coisas, mas os sonhos e as expectativas vão mudando, né? Vão mudando porque você entende melhor o mundo, porque você entende melhor o que você quer. Então, eu acho que o gostoso é você descobrir aos poucos o que você vai realmente querer. Eu acho que é sempre importante ter um objetivo. De novo, sem objetivo você não vai fazer nada. Se não tiver objetivo, você para. Mas você tem que ter um objetivo. Mas você tem que entender que a vida te pode permitir outros caminhos. Você pode
totalmente travado, totalmente... você não pode aceitar alguma mudança, entendeu? Você tem que ficar realmente aberto às possibilidades. E aberto às possibilidades é qualquer possibilidade, entendeu? Tudo pode ser uma coisa interessante. Então eu acho que é esse o grande ponto. Quando eu entrei lá, quando chegamos em Campo Grande, a comer a marmita do posto lá, que vinha 5 quilos de arroz, lembra? Eu não lembro, agora estou lembrar o nome do posto e tal, que a gente pedia e tal, até o Falando nisso, rapidinho. O Marcão, lembra do Marcos? Claro que eu lembro. O Marcão mandou um abraço aqui, ó. Não, aí, ó. Exatamente, falando dele, a gente comia a marmita, a gente ia todo mundo junto lá, ele, o Cigarini, todos. Então, tipo assim, cara, eu não imaginava que eu ia estar algum dia no Panamá, ou que eu ia ter uma posição que eu tive na Holanda, ou que eu ia trabalhar na ferrovia. Não conseguia ver isso. Mas eu sempre tive aberto às possibilidades. E eu sempre, vamos dizer o seguinte, sempre me pus de uma forma que nada não é mutável. Você tem que ter, de novo, seus objetivos, seu direcionamento, tentar buscar, porque isso te motiva a acordar, isso te motiva a fazer melhor. Mas você tem que estar aberto às novas experiências, né? Eu acho que tudo é possível. O mundo muda, né? E você tem que mudar junto, senão você acaba se perdendo. Acho que é mais nesse sentido. A mudança, você tem que estar preparado para ela, você tem que pensar, eu acho que uma coisa que você falou que é muitíssimo importante, muitíssimo mesmo, o objetivo, né? Sem objetivo você para, você precisa entender, compilando o que você falou, tá? E entender que o objetivo muda, né? Estrutura muda, ideias mudam, os anos passam. Não, um exemplo que eu tenho, tipo assim, quando a Gabi veio falar comigo a primeira vez para a gente mudar para o Panamá, o objetivo mudou. Primeiro, vou dizer o seguinte, tem essa questão da parceria, realmente de eu apoiar ela me apoiar quando eu preciso, mas tem a questão também dos filhos. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, poxa, legal, vão levar meus filhos para ter uma oportunidade que eu não tive de já ter um contato com uma segunda língua. Na verdade, já estão com 3 línguas. Então, é um negócio que é diferente. Então, você acaba mudando os objetivos. Eu não olhei só para minha carreira, eu olhei para tudo, entendeu? Beleza. Senhor Márcio, cara, prazer inoxidável falar com o senhor de novo. Um grande abraço para o senhor. Um abraço para o Marcão, um abraço para a Gabi, um abraço para todos que participaram aí, tá? O Cleito, o Felipe, vários mandaram mensagem aí, não deu tempo de te mandar um abraço para todos, mas muito obrigado por todos terem participado. Marcião, obrigado, tá, cara? Obrigado. Foi um prazer mesmo. Lembro muito de tudo aquilo que a gente passou. O tempo passou rápido demais, cara. Graças a Deus também, né? Mas você, 20 anos já. Não é uma cantada, tá? Não vai entender dessa forma. Estou falando assim, você não mudou nada nesses últimos... Muito obrigado. Era o que eu precisava para poder encerrar bem. Isso não significa que está bem, entendeu? Eu só falei que não mudou nada. Tem esse ponto, entendeu? Então tem tudo isso. Isso significa que houve evolução, né? Exato, entendeu? Tipo assim, não piorou. Não, mas Mas aquilo ainda continua. Exatamente, mas realmente a gente tem muita história, né? Acho que a jornada tem... E no final é isso, né? Não é o fim, é a jornada que vale, né? Todos esses momentos. As pessoas, a gente acaba perdendo contato, muitas vezes o Marcão, que até me deu saudades, cara, a gente tinha muito contato, a gente falava muito, era um cara que me dava muitos conselhos e tal. A gente tem essa... No final, o que importa é a jornada, né? Tipo assim, quem você encontrou, não o fim. Porque o fim todo mundo sabe qual que vai ser, todo mundo vai para o mesmo lugar. No final. Então, é o que é o importante. Olha lá, a Gabi falou na próxima com café expresso, informal. Eu acho que o informal faz mais sucesso que o formal, viu, Gabi? Eu tento ir na linha formal aqui, mas o que faz sucesso é o informal. É o que a pessoa adere mais. E é isso mesmo, é legal. O que você falou aí também, cara, é muito bacana. O Marcão foi importante também, cara, para mim lá. Um cara que já tinha muita bagagem, foi estar que ele mandou um abraço pra gente aí. Pra gente também foi um prazer trabalhar com você, tá, Marcão?
Abração para os demais que assistiram também, que passaram aí. E é isso aí. Brigadão, Márcio. Obrigado. Um abraço. Fica aqui já. Eu vou fazer um contato com a Gabi para fazer uma agenda com ela, para fazer uma live também. Vou falar para você o seguinte, mas com ela, eu tinha muito mais coisa para falar, acho que a gente tinha bastante coisa para explorar, dos tópicos que você mandou para mim, alguns ficaram sem... A gente não teve tempo de falar, que é parte de liderança e tal, tinha bastante coisa para compartilhar, mas a gente pode deixar para uma próxima. Mas já antecipo, com a Gabi, cara, ela tem uma história muito rica. E eu participo efetivamente dessa história, eu tô do lado dela, não é porque é minha esposa e tal. Cara, se for marcar, não marca uma hora, que uma hora é impossível. Você não vai cobrir toda a história que ela tem para contar, entendeu? Show de bola. Já ficou a dica e a gente vai ter uma segunda parte. Fica tranquilo. Beleza, valeu, obrigado, viu? Beleza? Um abraço. Abração, cara. Fique com Deus, vocês aí. Tudo de bom. Valeu, um abraço.